Voltamos com o nosso Manhã TCM, segunda-feira, e hoje é dia do nosso Momento Saúde, Instituto Wilson Rosado. E olha que beleza, nós estamos recebendo aqui o doutor João Paulo Gugel de Medeiros, né? Carinha de jovem, mas claro, com uma grande experiência, professor da universidade e médico intervencionista. Para quem não sabe, o que é um médico intervencionista? O médico intervencionista da cardiologia, né? O cardiologista intervencionista é o que faz cateterismo, quer dizer, que trabalha com procedimentos invasivos dentro da cardiologia. Que são esses tipos de exame. Tipos de exame a partir do cateterismo. Cateterismo, angioplastia. Isso. Primeiro se faz um cateterismo, depois a angioplastia. Exatamente. E o que seria o cateterismo? Bom, o cateterismo é o nome popular do exame que se chama cineangiocoronariografia, que é o estudo das artérias do coração, né, a partir de uma injeção de contraste dentro da artéria, para você desenhar as artérias e ver se há alguma obstrução. Esse é o principal uso do exame, embora existam vários outros usos que você tem do exame. E a angioplastia é quando você trata alguma obstrução, né? Assim, bem grosso modo, é como se fosse um trabalho mesmo, como se fosse um encanador. Quando você desobstrui, aí você está realizando angioplastia. Angioplastia tem alguma coisa a ver com angina? Na verdade, angina, não. A angioplastia vem do termo anjo, né? E plastia, corrigir, plástica, né? Anjo quer dizer vaso. Mas essa coisa de angina já é outra coisa. A angina é o sintoma relacionado, a maioria das vezes, à obstrução de um desses vasos, né? Das artérias do coração. O cateterismo, ele é indicado, estou com a dor no peito, né? Aqueles sintomas que a gente já sabe, que geralmente é a dor no peito, né? Uma dor que vai tirando o ar. Sim. Tem mais alguns sintomas, né, doutor? O que é que a gente pode dizer de sintomas que precise ir até fazer um cateterismo? Na verdade, a dor de angina, né, típica, a dor mais relacionada ao problema de obstrução das artérias coronárias, artérias do coração, é uma dor que geralmente pode até se iniciar de menor intensidade, mas vem progressivamente piorando, né? Ela geralmente irradia para alguma região que seja, ou aqui na região da mandíbula, o ombro esquerdo, a face interna do braço, pode irradiar para as costas, pode irradiar para a boca do estômago, né? É uma dor que também está relacionada a uma característica de piorar quando você faz algum esforço. Então, no caminhar para ir até o carro pode piorar, ao subir uma escada pode piorar e alivia com repouso, né? E também tem muita relação com sudorese, a pessoa sua frio, fica pálida, enjoada, são as principais características. E a grande característica é dela não melhorar, né? Quer dizer, ela se prolonga. Enquanto você não procurar um serviço de saúde, um pronto atendimento para investigar melhor, você não vai ter certeza se trata dessa dor anginosa ou não. Pois é, e são sintomas que podem ser confundidos com outras coisas, né, doutor? Sim, muitas outras coisas. Tem doenças pulmonares que podem dar o mesmo tipo de dor, gases é um grande falseador, mas não dá essa angina tão típica, doença do estômago, refluxo, né? Existem várias doenças que podem mimetizar. Quando você vai, né, principalmente depois de 40, assim, como eu, no caso, o doutor não tem 40 ainda não. Quando vai chegando, você tem que fazer aquele velho check-up, né? Isso. Principalmente o coração tem que estar bem. Com certeza. O check-up é uma avaliação de rastreamento, né, de doença coronariana que tem muito um papel preventivo. Assim, hoje em dia nós temos muitos recursos que a gente pode usar para evitar as doenças cardíacas. A gente acredita que um check-up bem feito e a pessoa procurando esse tipo de serviço, né, de precaução, reduzem até 75% das mortes que poderiam ser evitadas do coração. É porque muita gente, quando fala check-up, diz, meu Deus, vão achar alguma coisa, então é melhor não fazer. Chega muito no consultório dizendo isso, Chega, né? O grande medo das pessoas não é fazer, é descobrir o que tem, né? Quando chega, né, eu tenho certeza que eu vou ter alguma coisa. Eu tenho lúpus, né? Sim. Então eu estou me sentindo super bem, mas se eu fizer o exame, der aquela taxinha para lá e para cá, lá vem corticoide, eu já não quero tomar. Sim. E aí eu vou vivendo assim, agradecendo cada dia. Doutor, o cigarro é um fator de risco, né? Para as doenças cardíacas. Muito importante. Nós temos no mundo em torno de 1 bilhão de fumantes, né? Aqui no Brasil e nos países de média e baixa renda predomina, né? Então 80% dos fumantes do mundo, e é um fator de risco que tem muito mais problema, muito mais complicações e consequências para o coração do que para o pulmão. As pessoas que fumam muitas vezes por falta de
algum esclarecimento, acham que vão morrer de um câncer de pulmão ou que vão morrer de enfisema, mas na verdade mata muito mais de infarto quem fuma. Voltando para essa questão do check-up, no check-up é pedido um cateterismo ou só Não. se tiver algum sintoma, como Não, nós veja, já falamos? o cateterismo é dentro da sequência das investigações das doenças coronarianas, né, relacionadas à isquemia no coração, ela seria o topo, né, seria o final da cadeia. Né? A indicação primeira do cateterismo, assim, como exame inicial, geralmente são nos casos agudos. Né? Por quê? Por exemplo, você chega com infarto no pronto-socorro, ele tem a capacidade, dentre todos os exames que se faz para investigar a doença coronariana dentro da cardiologia, ele é o exame que pode, além de diagnosticar, tratar, diferente de qualquer outro. Então, por um infarto, você está ali numa situação de descompensação, de uma obstrução dentro de uma artéria do coração, o cateterismo deve ser o exame inicial só nessas situações. O cateterismo, dentro do consultório, né, dos pacientes procuram como check-up, procuram fazer a avaliação do check-up, ele não é o exame inicial, ele é o exame quando algum outro de triagem inicial, como por exemplo o teste ergométrico, a esteira, alguns outros que a gente tem até disponíveis hoje em dia, como a ressonância cardíaca, né, a cintilografia do miocárdio e alguns outros, quando esses estão alterados, é que a gente pode solicitar o cateterismo para investigar melhor. Olha, a gente tem umas imagens aí, prepare o seu coração, né? São imagens que a gente vai ver. Pode soltar, minhas queridas, que é do exame sendo feito, né? O Instituto Wilson Rosado tem equipamentos de ponta, né? E Isso. aí, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma coronária direita, né? Quer dizer, no coração nós temos duas coronárias, uma do lado esquerdo, uma do lado direito. Elas são as primeiras artérias que saem da aorta, que é a principal artéria que sai do coração e manda ramos para irrigar todo o organismo. Isso aí, na verdade, é uma angioplastia, né? Já é uma angioplastia, você está corrigindo aquela artéria, né? Isso, então assim, aí é porque mostrou o último exame, que é o resultado final de uma angioplastia que a gente fez no caso de infarto. Né? Se puder voltar as imagens até ir passando. Eu acho que a sequência que a gente recebeu foi essa, aí ficou, né? Tá invertido. Mas aí seria já o final. O final, aí você vê uma obstrução no final do vaso ali, ó, que está sendo, tá vendo que tem uma coisa mais escura ao final. Pronto, esse aí é o exame normal, coronária do lado esquerdo, ó, e não há nenhuma obstrução. Né? A coronária do lado esquerdo se divide em duas artérias, que é a artéria circunflexa e a descendente anterior. Né? Essas artérias irrigam o coração a partir do seu exterior, né, para o interior do músculo cardíaco. Né? Então a gente está vendo aí um exame que você não vê nenhuma alteração no contraste, nenhuma falha de enchimento, de preenchimento na região. Está tudo bonitinho, como se fosse um cano que vai afilando até o final da artéria. Né? E então, aí... ali em cima, no começo, na imagem lá acima, vocês observaram, tem um catéter, ó, que já tá vendo? Ele injeta o contraste no início da artéria e irriga todo o vaso. Vai irrigando para ver se está tudo ok. Quando não está... Lá, essa artéria, ó, sem nenhuma obstrução, irriga todo o coração. E se chama cineangiocoronariografia porque é em movimento, né? Você vê uma filmagem, na verdade, não é uma foto. É, uma filmagem. Pronto, e aí é um infarto. Ó, lá embaixo você tem uma artéria que está interrompido o fluxo no final. A próxima. Seguinte, para frente aí. Essa aí. Isso, ó, você vê uma obstrução lá no final, a artéria não está preenchendo totalmente. E aí a angioplastia é justamente desobstruir esse vaso, né? Você a angioplastia já faz aí nesse mesmo procedimento? No mesmo procedimento, porque isso aí foi um infarto. Então, essa é a grande vantagem do cateterismo. Vai fazer o cateterismo, se viu que a artéria está lá com obstrução, já faz a angioplastia. A partir dele é possível, quando tem indicação de já desobstruir, sim. No caso de infarto, tem que desobstruir. Doutor, e esse catéter, como é que bota? É por aqui? É por aqui? Não, se coloca na maioria das vezes pela artéria radial, por aqui ou pela artéria femoral, que é a região aqui na região inguinal, a artéria da região inguinal. Mas 90% dos cateteres que a gente faz hoje é pela artéria radial. Então, a partir da artéria radial, a gente faz um caminho retrógrado até chegar ao coração, né? Do coração sai um vaso, que no final de tudo vai dar artéria radial, então a gente funciona essa artéria e leva o catéter, que tem um pouco mais de 1 metro, até chegar lá no coração. Aí a gente cateteriza o início da artéria, que a gente chama de ósteo, injeta contraste e filma. Às vezes acontece, né, da pessoa dizer que está, popularmente falando, o senhor vai me corrigir, estou com a trombose no braço, né?
Então, eu me lembrei agora desse negócio de passar por aqui e às vezes realmente um trombo, fica um carocinho e você vai começando a sentir dormência e tal. Sim. Isso já pode ser algum indício de uma doença coronariana? Na verdade, pode ser um indício de alguma doença aterosclerótica, né? Veja bem, a doença que mais mata no mundo são as complicações da aterosclerose. A aterosclerose é essa doença que todos nós temos de alguma forma, uns têm mais avançado que outros, e ao longo do envelhecimento vai piorando, né? E que no final de tudo vai dar obstrução na artéria. Então, uma obstrução que você tem na artéria do cérebro dá o famoso AVC. A que você tem no coração, um infarto, que você pode ter obstrução na artéria do braço. Então, assim, pode ser relação com o mesmo problema, mas não que seja um sintoma de infarto, entendeu? Já seria um problema que pode ser isolado, isso, a pessoa, né? Mas pode ter uma relação também. Isso, pode ter aterosclerose e a complicação dela ser em vários dos órgãos do corpo, né? A gente vê, às vezes, bebezinhos, né, que nascem com problemas cardíacos. Sim. Faz um cateterismo desse? Faz cateterismo, mas aí, em geral, é para estudar, é um estudo muito mais completo, muito mais especializado, que, em geral, não é o mesmo profissional que faz. Existe um especialista em cateterismo infantil, né? Quer dizer, o cateterismo na criança é porque a criança às vezes nasce com uma comunicação não era para existir, uma artéria que está invertido o fluxo porque deveria estar num lugar e está em outro, né? As câmaras do coração são invertidas e o cateterismo estuda as pressões dentro do coração, né? Ele é capaz de dar as pressões e fazer estudo dos grandes vasos que saem do coração, vasos que vão para o pulmão. É um estudo muito mais completo. O cateterismo, fiz o cateterismo e agora o que é que eu faço? Procedimento, fica lá no hospital, vai para casa? Quando o cateterismo é normal, ou o tratamento vai ser só com medicamento e o paciente não teve um infarto, né? Quer dizer, ele vem fazer eletivamente e nessas situações ele vai para casa no mesmo dia, né? Já andando normal. E quando faz a angioplastia? Quando faz a angioplastia, sempre precisa internar. Ele fica, em geral, um dia ou outro na UTI, só monitorizado, ver se não vai ter nenhuma complicação, né? E no máximo 2 dias ele está em casa. Nós tivemos aqui mas a recuperação bem simples. Bem simples, sim. Tendo um pouco de repouso isso, também, repouso, né? mas sim, já não academia. Veja, uma coisa importante, o cateterismo e a angioplastia não são feitos sob anestesia geral. Isso é uma coisa importante as pessoas saberem, a anestesia é só local. Então, durante o exame, a pessoa está acordada, conversando conosco, está vendo, tudo, né? Não dói dentro do coração quando você está fazendo o exame. Né? A única mínima dor que existe no exame é enquanto você está funcionando a artéria, mas aplicando anestésico. Né? E é feita dessa forma. Isso, a pessoa já sai acordada, vai depois para o leito. A gente tem visto também jovens, né? Jovens tendo problemas de infarto. Com certeza. Quem vai para academia, às vezes, sem passar um cardiologista. Eu não estou sentindo nada. Significa que eu, sem sintoma, eu sou ótima, não tenho nada. Esse check-up pode indicar que você tem alguma coisa, né, doutor? Como eu falei, evita 75% das mortes cardíacas que poderiam ser evitadas. Né? Assim, o fato de não sentir nada, infelizmente, não é garantia que você está bem e que você não virá a sentir nada, porque, infelizmente, uma das primeiras manifestações do infarto, né? Quer dizer, a pessoa não sente nada. Uma das primeiras manifestações da doença coronariana, da obstrução das artérias, pode ser uma morte súbita. Né? Quer dizer, aquela pessoa que foi dormir, não acordou, estava tomando um cafezinho, caiu ali mesmo e ficou. São esses pacientes que faz parte desse grupo que a gente não consegue salvar. Mas nunca teve nada, né? E pá, mas né? Aí não teve nada, às vezes porque não sabe. Porque não investigou, não induziu a pesquisa do que pode estar acontecendo. E é isso que nos deixa muito triste, porque não se concebe hoje, com todo o aparato que a gente tem tecnológico, que a pessoa ainda tenha receio de procurar um cardiologista para avaliar, mesmo sem sentir nada, né, e tentar evitar essas mortes que são evitáveis, né? E assim, a doença das coronárias, o infarto, ele acontece muito numa fase de idade produtiva da pessoa. Então, tem até esse lado também, que para a previdência é muito importante, né? Você deixa pessoas que estão na idade produtiva, idade ativa, afastadas do trabalho, né? Quer dizer, gera uma grande consequência aí do ponto de vista financeiro para o Estado. Doutor, a questão também da pressão alta. A gente sabe que é um problema que muita gente tem, jovens, muito comum, né? Isso. Quando você vai envelhecendo também acaba tendo. Pode ser um fator de risco para doenças coronárias também? Pode. E, aliás, a hipertensão é uma das doenças mais comuns na cardiologia. Né? O grande problema da hipertensão é porque, na maioria das vezes, a pessoa não sente nada. Ela é, por definição, até assintomática. Né? A pessoa dizer, não, eu estou com uma dorzinha de cabeça. Isso, na verdade, muitas vezes é o que gera o aumento da pressão.
porque você tem uma dor, aumenta a pressão. Do mesmo jeito que você se exercitar, na hora do pico do esforço, aumenta a pressão. Um estresse, uma ansiedade, aumenta a pressão. Mas a pressão alta, doença, ela vai gerando complicações, e uma delas no futuro, pelo tempo de exposição à doença, sem você tratar, sem você acompanhar, sem você cuidar, é o infarto, junto com o AVC, né, que são as principais complicações da hipertensão. Pois é, olha, se você tiver alguma dúvida, está assistindo em casa, pode ligar 33150732. A gente está conversando aqui com o Dr. João Paulo, ele que fala sobre cateterismo, angioplastia, doenças cardíacas, né? O Instituto Wilson Rosado tem à disposição da população de Mossoró e toda a região equipamentos de última geração. Isso também é um diferencial na hora de fazer um exame como esse, né, doutor? Nós somos absolutamente bem supridos, né, do ponto de vista de investigação de doença cardíaca lá no Wilson Rosado. Então, todo mundo aí que, né, sempre ouviu falar, cada vez melhor o Instituto Wilson Rosado, que traz a cada 15 dias aqui no nosso Manhã TCM o Momento Saúde Instituto Wilson Rosado. Ainda chegou uma pergunta, estão me passando aqui pelo ponto, em relação a crianças. Crianças, né? A criança está no colégio, sente sempre uma dorzinha e a criança não sabe dizer que dor é essa. Como é que a gente pode notar que a criança está tendo algum problema no coração? E tem que ser investigado no cardiologista, né? Às vezes você pode fazer um eletrocardiograma, né, para poder avaliar melhor. Realmente é mais difícil extrair da criança, mas lembrando que na criança, a principal causa de dor torácica em geral é trauma, né? Então está jogando bola lá na escola e leva uma bolada no peito, está brincando com um coleguinha, se agarrou e dói o peito. Então muitas vezes a investigação desse dia na escola nos leva à resposta, né? Nos leva à resposta. Interessante, falou da criança, a pessoa pode perguntar, criança precisa fazer check-up? Nós temos nas nossas diretrizes de prevenção cardiovascular uma estimativa de que crianças a partir de 10 anos já deveriam dosar o colesterol, né? E algumas delas até entre 2 e 10 anos, quando tem história na família, de pessoas que morreram cedo por causa de infarto, ou que já tem histórico de colesterol alto na família, e a partir de 3 anos é indicado que ela meça a pressão, pelo menos uma vez. Isso. Nós vivemos uma realidade hoje de antecipação dessas doenças em virtude do estilo de vida moderno. Você não almoça em casa, você chega em casa, é mais fácil pedir uma pizza do que preparar a própria comida. A fazer atividade física regularmente é um suplício. Iniciar é ótimo, mas manter é um suplício, né? Então, tudo isso antecipa o surgimento das doenças. Por isso que a questão da alimentação saudável inclui aí desde a criança, né? Às vezes é difícil demais fazer uma dieta lá em casa, porque de noite todo mundo come sanduíche, come pizza, e eu vou ter que comer lá aquela salada ou aquele pão integral. Mas se você começar desde, né, de criança, com frutas, verduras e um alimento mais saudável, dá certo. O problema é que quando chega lá na frente, você fica com uma... Né? E eu digo muito, a gente pode comer essas coisas quando pode. Quando passar para esse lado aí de problema cardíaco, né, que você tem uma certa restrição de alimentação, aí você vai ver como é mais complicado. Por isso, às vezes, você não consegue, mas vai dosando, né? Porque tem gente que diz, eu não gosto disso. Você já comeu? Não, minha mãe tem muito isso. Não gosto não, mas... Se ela já comeu, não, tem que comer, né, para saber. Questão de hábito, né? Verdade. Quer dizer, o problema na juventude não é que você não possa, uma vez ou outra, comer um alimento assim, calórico, processado. O problema é quando isso é hábito. Todo dia já não dá, se você não se liga, né, com o tempo você está vendo, pronto, passou um mês só comendo aí na semana 3, 4 vezes comidas que são péssimas para o coração com o tempo. Olha, gente, quero agradecer a doutor João Paulo aqui conosco. Os telefones para você entrar em contato com o Instituto Wilson Rosado, já ficou pensando, né? Quando foi que você fez seu check-up? Nunca! Tá na hora, tá na hora. A hora boa é essa, de fazer que você tá bem, que você tá se sentindo bem, né? Porque às vezes quando você chega com esse sintoma de infarto ou infartando mesmo no hospital, a coisa fica mais séria, né, doutor? Então, é bom prevenir. Tem que prevenir, tá bom? 3323-8551, o 8552 e o 8553. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigada. Por nada, olha, hoje tem reapresentação à noite e você também pode conferir lá no nosso portal esse nosso quadro aqui, Momento Saúde Instituto Wilson Rosado, tá? No www.portaltcm.com.br. A gente já volta.